programa Brasil Cristão no ar. Estamos ao vivo aqui e o nosso tema de hoje é Senhor, eu suplico um emprego. E a gente acrescenta aí, pela intercessão de São José. São José, o casto esposo de Maria. Eu amo a pureza de São José. Ah, quem dera fôssemos puros como São José. Puros na mente, puros no coração, puros nas nossas palavras, puros no que queremos ouvir, no que vemos. Vamos buscar essa pureza. A pureza salva. A pureza salva a gente de muitos pecados. Então, eu convido você a rezarmos juntos hoje. Senhor, eu suplico um emprego. E eu já quero dar as boas-vindas aqui com muito amor mesmo e com muita gratidão. A Noêmia Teixeira Pedroni, de São Paulo, capital, ela reativou o cadastro. Olha, ontem a gente dava tantas palmas, né, para os sócios. Vamos fazer isso hoje de novo? Vamos fazer isso. Olha, eu vou imitar isso aí, porque eu queria que tivesse uma plateia aqui batendo palmas para você, mas os anjos estão aplaudindo, viu? Você, meu querido, minha querida. Abadia Maria de Jesus Gomes, de Araxá, Minas Gerais, nova sócia também. Louvado seja Deus e que a gente seja cada dia mais incentivado a trabalhar. Maria de Araújo Silva, de Campina Grande, na Paraíba. E, meu Deus do céu, 3 mulheres que sentiram no seu coração o toque de Jesus, uma reativando e 2 sendo novas sócias. Nós agradecemos de todo o coração. Já chegaram pedidos para emprego, pedidos. E nós queremos, olha, nós queremos um monte assim de papel. Por quê? Nós vamos rezar, nós vamos rezar. E agora eu quero chamar esses 2 convidados, esses 2 homens consagrados, esses sacerdotes, que vão falar hoje de São José, da Páscoa, da família, do desemprego. Vamos chamar então? Padre Guido Motinelli, o senhor veio fazer uma participação hoje, falando da Páscoa, sua bênção, Padre. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Maria? Graças a Deus. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui, né? O senhor aqui, né, Na Padre? verdade, estamos em casa. É, o senhor está em É a casa, nossa né? missão de transmitir a palavra de Deus, orientar as pessoas, valorizar a nossa vida cristã e, sobretudo, Maria, ter aquela serenidade e paz interior que nos deve caracterizar, sobretudo neste clima da Páscoa que já estamos vivendo. Ah, isso é a presença do Senhor mesmo. Padre Guido, Obrigado. por favor, sente-se. E agora eu quero chamar, mas faz tempo, né, que a gente não vê essa carinha aqui, Padre Roberto de Lácio. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, viu? Muito bem-vindo. Devoto de São Muito. José. Que prazer imenso, hein? Prazer. Que prazer imenso estar aqui com essa mulher, Brasil com essa inteiro. mulher de Deus. Vocês sabem disso, né? Quero ser, Padre. Não, quero ser, não, você é. Quero ser, quero Não é? ser. Que Deus te abençoe sempre, viu, Maria do Amém, Rosário, Padre tá? querido, Todo o Padre coração. querido. São José, né, Padre? Sempre. Vamos Roberto. aí hoje ver São como, José, São como é que José. ele atua, né? Senta, por favor. E nós já temos participações. Eu acho que é encantador a gente falar de São José, colocando ele na nossa família hoje, né? Ele é um homem atual. O senhor não acha, Padre Roberto? Bom, falar de São José, eu acredito assim que é uma... Primeiro, é uma graça muito grande, né, Padre Guido? Nós estamos aqui. dúvida. Quem somos nós para falar desse homem escolhido por Deus? Escolhido, hein? Eleito e escolhido. É verdade. Um homem que Deus confiou os 2 grandes tesouros, que foi a sua filha querida Maria e o seu filho Jesus. E depois a igreja, seguindo os passos também, acabou fazendo o quê? Pedindo a São José que também ele adotasse a igreja. Então ele é patrono da igreja, né? Então ele é patrono da igreja e o padroeiro dos operários, dos trabalhadores. O Papa Pio XII, bonito, em 55, o que ele institui? Ele institui, então, o São José como primeiro dia do trabalho, né? Santificando o trabalho e depois coloca São José operário. Que coisa linda. Esse é só o início do programa de hoje. Isso aí é só a introdução, né, Padre Roberto? Nós vamos fazer hoje uma revolução. Vamos fazer uma revolução nesse país? Uma revolução da fé, da confiança,
porque Deus é Deus. Padre Guido, o senhor veio dar um recado tão importante para nós hoje. O senhor veio falar da grande festa da Páscoa. Aí já estamos no clima, né? Faz tudo junto aqui, porque tudo é um assunto só, né? Nós vamos fazer isso porque Sagrada Família, Jesus, paixão, morte, ressurreição e o sofrimento de hoje, vivendo as pessoas nas cruzes do desemprego de hoje. Padre Guido vai dar o recado e depois nós continuamos falando da intercessão de São José na nossa vida, viu? E você vai ligando, né? 0800 777 0021, brasilcristão@rs21.com.br, tá bom? Padre Guido, querido, vamos começar então falando do que o senhor veio dizer sobre a Páscoa para nós? Bom, recado muito importante. Em primeiro lugar, Maria, a Páscoa é a principal solenidade do ano litúrgico. Comemoramos a grande vitória de Jesus sobre a morte e vitória da nossa fé. A tal ponto, fala São Paulo, que a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Estamos vivendo nesse clima de grande expectativa. Próxima semana se destaca até com o título de Santa, porque nos proporciona a possibilidade de reviver de perto os últimos e mais dramáticos dias da vida de Jesus. Desde a sua entrada triunfal, digamos assim, na cidade de Jerusalém, quando foi acolhido conforme o costume da época, com o povo agitando os ramos, louvando a Deus, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi, muita gente tirando até um manto, né, fazendo como um tapete, né? E Jesus montando um burrinho, né, e entrando triunfante, mas não havia muita sinceridade naquele povo, porque 4 dias depois, estas mesmas pessoas irão gritar diante de Pilatos: mata-o, crucifica-o. Jesus será vítima de um processo sumário sem nenhuma defesa e que resultará na condenação à morte. Teremos a possibilidade, portanto, de reviver tudo isso. A Quinta-feira Santa, aquela belíssima missa chamada Chrismatis, em língua latina, do Crisma, quando os bispos, juntamente com todos os sacerdotes de suas dioceses, celebram e o bispo benze os santos olhos dos enfermos, dos catecúmenos e do ano Crisma. Todo, né, padre? Exato. E depois à noite lembramos aquela Santa Missa chamada em língua latina In Cena Domini, isto é, lembrando o jantar do Senhor, quando ele lavou os pés dos apóstolos, instituía a Eucaristia e o sacerdócio, fez um longo discurso de despedida, o seu testamento de amor, e depois aquelas horas dramáticas daquela noite, né? Que nos introduz exatamente na paixão de Jesus, quando foi abandonado por todos, traído por um, negado por outro, etc. E Jesus recebeu a sentença da morte violenta na cruz. Teremos a possibilidade, na Sexta-feira Santa, de reviver as últimas horas de Jesus, né? E meditar também naquelas expressões que ele pronunciou até na cruz, expressões de amor, de perdão, a grande aceitação da vontade de Deus e, sobretudo, o grande amor sem limites, mesmo quando ele, né, terminou a sua vida aqui na Terra, certo? Entregou a sua alma nas mãos de Deus. E teremos também, naquele momento tão triste, nós também teremos a força, numa maneira virtual, de acolher o corpo sem vida de Jesus nas nossas mãos, assim como Nossa Senhora fez, e teve também a coragem de acompanhar aquele pequeno cortejo até o túmulo. Inclusive, Maria do Rosário, no nosso próximo programa Eclésia de terça-feira que vem,
falaremos exatamente das 7 dores de Nossa Senhora. Olha só, fica o convite, hein? As 7 dores da Virgem Santíssima. Tem gente que até ignora essas preciosidades da nossa igreja, né? Tem as 7 dores, as 7 alegrias, mas é dia de contemplar 7 dores, né, Padre Guido? Sim, exato, né? E depois teremos também aquela jornada de grande expectativa diante do extraordinário evento que supera, digamos assim, até a nossa admiração, que é a nova vida que Jesus nos apresenta com a sua vitória. E sendo que ele foi o pioneiro, assim acontecerá também para cada um de nós. É a nossa vitória. Por isso, prezados amigos telespectadores, a melhor maneira de reviver tudo isso é aquela de estar bem com Deus. Todas as paróquias, também a paróquia de Padre Roberto, né? Todas as paróquias programam as confissões nestes dias. Talvez é um trabalho, digamos assim, que gera um cansaço até não comum em nós padres, mas Deus nos dá a força, Maria, também de superar este momento. E é gratificante ver tantas pessoas que têm a alegria e a força de deixar de lado ou um capítulo especial da novela, ou um jogo de futebol, ou uma hora de merecido descanso no aconchego da família e chegam na igreja para confessar-se, para se libertar do peso do pecado e para iniciar uma vida nova. Isso mesmo. Então, Padre Guido veio dar esse recado especial, além de participar do programa de hoje, participemos, né? Na minha paróquia, por exemplo, a gente até fala minha, né? Porque a gente ama tanto, né? Na paróquia que eu frequento há muito tempo, desde que eu nasci, nós vamos fazer o mutirão das confissões na quinta-feira. Na paróquia do senhor também vai ter, né, Padre Roberto? Vai ter sexta agora na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que nós somos 6 comunidades. Então, vai fazer esse mutirão, Na terça que vem, depois vai ser na Matriz Pompeia. Então em Bauru, na minha paróquia, Nossa Senhora das Graças, sexta-feira também. Olha só, dia 23, então, se não tem numa paróquia, tem numa comunidade, procura. Internet facilita a vida da gente. Vai lá e vê onde tem confissão. Porque nós precisamos nos confessar. Confissão é remédio, né? É remédio para a nossa vida. E que remédio, né? Porque, meus amigos, a confissão nos liberta do mal e gera, saibam, 2 grandes efeitos. O perdão que Deus nos dá, quando nota a nossa sinceridade, a nossa humildade, e a força para não voltar ao pecado. Olha só, gente, é muito importante, né? E a gente aí vai se assemelhando cada vez mais a Deus. Vamos ser parecidos com Nossa Senhora? Vamos ser parecidos com São José? Sempre. Não é mesmo? Vamos ser parecidos com São José? Vamos parecer Jesus? Nós queremos ver e parecer com Jesus também. Eu quero agradecer de todo o coração, já chegaram participações e já estão chegando mais também. Carleano José de Oliveira, de Gameleiras, em Minas Gerais, olha só, pedindo cura, libertação pela depressão. Nós vamos rezar, nós vamos rezar. Neuza Maria Escoto da Silva, de Itapetininga, São Paulo, pedindo muita libertação, saúde física e espiritual, também por desemprego. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, aliás, cidade da irmã Luísa, né? Sarita da Silva Quadros participando conosco. Benedita Fernandes Ferreira, de Brejo do Cruz, lá na Paraíba, também participando. Itabira, Minas Gerais, pedindo emprego. Olha só, Elisângela Aparecida Gonçalves pedindo emprego para o seu esposo. Maria Aparecida Ribeiro da Costa, Carapicuíba, São Paulo, também participando conosco. Vão chegando as intenções, a gente vai falando, a gente vai rezando. Foram tantos recados e tão emocionados ficamos hoje, porque a gente está falando de um assunto que mexe com a gente, sabe? Mexe com a gente. O sofrimento do desemprego não está só na sua casa, nos seus parentes, está na nossa casa também. Na minha família tem gente desempregada, na minha rua, no prédio, na comunidade, na paróquia, no bairro, na cidade. A gente conhece muitos desempregados, né? Então, o sofrimento é por demais
enorme, enorme, não é nem grande, é enorme, né? Então nós vamos rezar hoje e vamos pedir a intercessão poderosa de São José. Eu quero convidar você já ir ligando 0800 777 0021, nós não podemos perder tempo. Temos que ir rápido porque o tempo é salvação para nós. Nós vamos ver quero falar do sorteio. Sorteio primeiro. Sorteio que faz costura aí com o nosso assunto de hoje. Um livro sobre desemprego. Olha lá, desemprego. Mas já fizeram até livro sobre isso? Já fizeram até livro sobre isso. Sabe, para a gente poder aprender a enfrentar e ajudar as pessoas a enfrentar. Esse livro das edições paulinas, muito interessante, eu estava vendo um pedacinho. Desemprego, como a gente enfrentar essa crise, como fazer, tá bom? E as 10 novenas das Mãos Sanguentadas de Jesus, você que já tem, vai dar para outras pessoas. Esses 2 presentes vão para uma pessoa que for sorteada. Todo mundo que vai participar, todo mundo vai participar do sorteio. Ligou? Vai participar. E agora nós vamos ver um vídeo, Padre Roberto de Lácio. Nós vamos ver um pequeno vídeo, num testemunho, para a gente iniciar a nossa fala aqui de São José, né? O São José querido. Nós vamos ver um testemunho de superação, de seguimento ao exemplo de São José. Olha que bonito, gente, é emocionante demais. Vamos ver e a gente continua falando do nosso assunto de hoje. Vê lá. O amor de Vanderlei por São José é de nascença. A devoção gratuita nasceu há 65 anos atrás. Meus pais, quando eu nasci, moravam na casa de uma família extremamente devotos a São José. E essa devoção cresceu e continua até hoje. Através das mãos dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe. Meu pai era ferroviário, né? Da antiga Paulista ainda, E então ele não tinha muita oportunidade do fim de semana. Mas cada vez que ele estava em casa, dia de semana, ele estava presente na igreja. E minha mãe sempre me trazendo pelas mãos, como eu trouxe meus filhos. Os ensinamentos de São José contribuíram para que Vanderlei se tornasse um bom esposo e pai. Foi através da devoção de São José que eu vi a dedicação do meu pai para com minha mãe para com meu pai. E eu tentei fazer a mesma forma com a minha esposa. Por isso que eu vivi exatamente 45 anos com ela. Entre namoro, noivado e casamento. 40 de casamento. E aí eu tive meus filhos que talvez sigam o mesmo exemplo. Entre as lições aprendidas, superar a morte da esposa foi uma das mais importantes e difíceis. Se não fosse a minha fé e a minha dedicação e a minha devoção a São José e a força dos meus filhos, eu não teria suportado também a ausência dela. Porque só de matrimônio foram 40 anos, e mais 5 entre noivado, namoro, né? Então foi uma vida, e de repente ela deixa a gente, né? E se não fosse essa dedicação, essa devoção a São José, com certeza eu não teria aguentado, não teria suportado a dor. A vida de dedicação a São José continua com muito vigor. A dedicação à comunidade, ao trabalho comunitário. Pertencendo a várias pastorais, trabalhando, se dedicando, porque uma paróquia ela não depende só única e exclusivamente do pároco. Lógico que tem ele como pastor, como guia espiritual, como tudo. Mas as pessoas, os leigos, se dedicam à igreja como eu tentei me dedicar e acho que eu fiz um pouquinho durante esses meus longos anos. São José, rogai por nós, pela vida do Vanderlei, que história bonita, né? E a gente agora vai falar do glorioso São José. Padre Roberto, o senhor viu aí esse testemunho? Temos muitos pedidos chegando, Padre Guido, muitos, olha, muitos pedidos chegando. Reativação pelo WhatsApp. A pessoa usou o WhatsApp para reativar
cadastro. Olha só, a Marlúcia Rocha de Araújo, de Montenegro, lá em Rondônia, né? Rondônia, isso mesmo. Muito obrigada, viu? Foi esperta, né? O WhatsApp, daqui a pouco já... Vamos pôr o número aí, diretor? Vamos pôr o número do WhatsApp? Já vai pôr aí na tela o número do WhatsApp? Olha lá, tá o número lá, já está o número. Nós não atendemos ligação pelo WhatsApp, mas você manda mensagem, tá bom? É muito importante isso. Então, 19 99675 5600. 99675 5600 é fácil, é rápido e tem no nosso celular. Vamos lá, Padre Roberto. Vamos lá, glorioso Mas São eu acho José. que eu vou entrar direto no assunto que você começou. Pode ser? Isso mesmo, claro. O que São José tem a dizer para o desempregado, não é, Padre Guido? Essa é a pergunta. Ele entra na eu nossa tenho casa testemunho hoje. da minha paróquia. Lá, Jorge, você está me assistindo na paróquia? Você que vivia, era porteiro, tinha problema de saúde, não é? Desemprego, foi operado, você estava num desânimo, quando eu disse, Jorge, você esqueceu do exemplo de São José? São José foi um homem que teve uma criatividade muito grande. Hoje, Jorge ganha dinheiro, você está fazendo o quê? Vendendo sonho. Ele arrumou um trabalho, não arrumou emprego. Então, primeiro, São José tem muito a dizer para nós, porque imagine quando ele recebeu a notícia que ele tinha que sair com o menino, com Nossa Senhora, para pegar a estrada, para ir para outras terras, ele foi como imigrante. O imigrante, ele não tinha caderneta de poupança, não tinha cartão de crédito, né? Ele foi com a sacolinha dele e com a capacidade que Deus tinha preparado ele para enfrentar o mundo do desemprego. Isso que me chama a atenção de São José. Foi tentar, né? Mas ele é um homem capacitado, ele é ferreiro, pedreiro, carpinteiro, construía casa. Quantas casas dos pobres ele arrumou, ele foi se virar. Então, o que São José tem que dizer ao desempregado é, primeiramente, confiança. Primeira coisa, não se desesperar. Confiar em Deus. Segundo, se colocar diante de Deus e pedir ao Espírito Santo, não é? Que revele os dons e as capacidades que a pessoa tem, para ela não ficar só atrás de emprego, que haja trabalho. Pode ser um trabalho. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir com essa crise, né? Lá tem outra senhora, por exemplo, nós temos lá o artesanato na paróquia. Então as pessoas fazem o trabalho de artesanato e levam para depois venderem tipo de uma cooperativa. Você está vendo? Então, quantas pessoas que agora, nesse momento de crise, ele não entra na crise e se desespera entrando na bebida, no jogo, no abandono, né? Pegando a concupiscência da carne e das outras coisas, quer dizer, ele não se desespera, é o contrário. Meu querido, você que está desempregado, você já pensou o momento de adoração ao Santíssimo na igreja? Responda para mim. Se você está desempregado, não é para você só ficar em casa. Pegue o seu momento de oração pessoal. Então, São José tem muito a dizer. Olhando para ele, ele não só enfrentou quando ele foi, quando ele retornou de novo. E depois retomar tudo, né? Teve que retomar de novo, então foi para a oficina, não é? Acho que nós, que temos nossos pais antigos, principalmente os italianos, aqui está o Padre Guido, tinha no fundo da casa sempre um porão ou um barracão, onde se tinha as ferramentas que se fazia de tudo. Então, o que você pode fazer? O que você deseja fazer? Pede ao Espírito Santo. Há trabalho no mundo. Pode não ter o emprego, pode não ter, mas você tem trabalho. Hoje tem tanta coisa. Vou te dar outro exemplo. Na paróquia tem mais 2 pessoas que hoje trabalham com Uber. Essa é uma outra saída. É uma outra saída também, Eu peguei uma né? professora que, para complementar o trabalho dela, ela falando para mim, olha, eu e meu marido no final de semana, um reveza no sábado ou no domingo, nós fazemos Uber para complementar. Somos dono do nosso nariz, nós somos dono do nosso horário, nós pagamos os nossos impostos como tem que ser pago. Então, primeiro, São José passou pela dificuldade, então ele não vai se desesperar. Ele é um homem diarista também. Ele pegou muito trabalho na cidade de Séforis e outros lugares e ia talvez no segundo e voltava na sexta, que era um pouco distante, também não dava para... Naquele tempo era o burro, não é? E o burro não andava tão rápido como um carro, então ia num dia e voltava no outro, não é, Padre Guido? Querendo, digamos assim, colocar por escrito o que o Evangelho de Mateus fala a respeito de José,
talvez, Padre Roberto, não vamos preencher nenhuma página, mas é suficiente para fazer o retrato falado deste homem, com algumas características extraordinárias, quais? Homem justo, homem que vivia do santo temor de Deus, homem que aceitou plenamente a vontade divina manifestada através da aparição em sonho do arcanjo Gabriel. Um homem que deixou de lado os seus projetos pessoais para responder plenamente ao plano de Deus. E aí eu vou te falar uma outra coisa interessante. Nós temos várias fotografias, né, ícones do menino Jesus trabalhando com José. Que lindo, Essa né, gente? que é a maravilha, entendeu, meus amigos? Então, Deus vai escolher um homem primeiro, todas essas características que o Padre Guido colocou, mas um trabalhador. Ele é um trabalhador, ele que inspirou em 55 o Papa Pio XII. Pai de família, né? Pai de família. Ele inspirou a igreja a entrar como o dia de São José Operário. Foi santificado o mundo do trabalho. O menino Jesus, quando Jesus trabalha no serrote, trabalha como um ser humano, está santificando o trabalho. Então, o trabalho é santo. Então, quando a gente vê o menino Jesus, pequenininho, com a tábua brincando com uma ferramenta, e depois cresceu. Meu pai trabalha, eu trabalho. Olha, gente, eu só queria falar uma coisinha. Olha, as mesmas mãos que serraram essa madeira, que foram ajudante de carpinteiro, aprendiz de carpinteiro ali com São José, foram aquelas mãos pregadas na cruz. São as mãos ensanguentadas que a gente clama tanto. Exatamente. Vamos pedir, vamos pedir. Nesse momento, eu falo para você, assim, vocês rezaram o terço de São José, né? Na paróquia tem casos e mais casos, Faça a novena do terço de São José. Faça. Eu vou desafiar você. Eu vou desafiar. Você faça a novena, faça uma novena dedicada. Mostra o livrinho, então, padre, mostra o livro. Dedicado, porque, inclusive, fomos felizes aqui que aparece o menino Jesus carregando a tábua do trabalho, da marcenaria. O senhor pode dar esse livro para a gente sortear hoje? Pode? Mas queria sortear para um desempregado, né? Então, olha só, a gente vai fazer 2 sorteios, então. Pode? Pode, diretor? Pode. A gente faz um sorteio com aquilo que a gente já propôs, o livro do desempregado e mais as novenas, e este livro, a novena. E aqui tem a bênção do Papa Francisco, que é um homem do trabalho. O Papa também trabalha. O Papa tem toda uma história de trabalho. Não se desespere. Hoje nós temos que aprender a louvar a Deus pelo desemprego, louvar ao Senhor Deus. Aquele que acredita em São José, a providência de Deus. O que é isso? Deus proverá, a gente reza. Deus proverá. Assim seja, assim será. Escuto isso desde que eu nasci. Primeiramente, louvar a Deus. Obrigado, Senhor. Agora, olhar para José, como ele fez uma trajetória de ser também imigrante, depois ele retorna, não é verdade? E ele sabe que para ganhar o pão de cada dia, né, para nutrir a família de Nazaré, ele tem que nutrir, ele é o homem que vai nutrir a família de Nazaré. Quantas preocupações! Quantos sonhos Deus deve ter falado com ele. Ele abdicou do seu plano pessoal, né, que o senhor falou. Deixou de lado o seu plano pessoal para fazer a vontade divina. Estava fazendo uma pequena reflexão, Maria, do Rosário. Há 2 pistas no Evangelho a respeito do trabalho de José e de Jesus também. Um dia Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, pregando na sua terra, lá em Nazaré, as pessoas se admiram e se olham na cara e se questionam, mas quem é este cara com esta sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro? Humilde, né? Veja bem, minha gente, Jesus é chamado, na opinião do povo, o filho do carpinteiro. Ao passo que o evangelista Marcos, quando relata o mesmo episódio, coloca na boca do povo de Nazaré a pergunta um pouco diferente. Diz, mas olha, de onde é que ele vem esta sabedoria? Não é ele o carpinteiro?
Ah, o próprio. Exato, isso dá de entender que talvez José já tivesse falecido e Jesus continuava o E mesmo já passou a trabalho. oficina para o filho, né? Olha, é uma experiência bonita, vamos falar a verdade. Você sabe por que dá gosto a gente trabalhar e quando começa o trabalho? Em criança. Porque o brinquedo, quando a criança brinca, por isso que se dá de presente brinquedos educativos. E é muito importante, não dá arma para o seu filho, Não, né? Não dá arma para o seu filho. Não, brinquedo educativo, nós nascemos para o trabalho, é o homem Faber, é gostoso. Quem brinca muito cedo, começa a brincar, vai ser grande pessoa do trabalho. E depois outra, toda a pregação de Jesus tem tudo a ver com a profissão da carpintaria. Porque o detalhe, o ajuste, o cuidado, o zelo, o silêncio. O silêncio é a maior escola que tem, a escola de Nazaré, não é? Então, as mãos, assim como quando eu digo quero te amar, se eu falo para você eu quero te amar, eu preciso te abraçar com as minhas mãos. O trabalho é o mesmo, não é verdade? O exercício do trabalho é fazer as coisas. Amar, fazer com amor o trabalho. Exato. Padre Roberto, o senhor com certeza esteve em Roma, né? Sim. Na Basílica de Santa Maria Maior Basílica Mariana, debaixo do altar, meus amigos, sabe o que está guardado? Não. O berço do menino Jesus, feito por José. Ai, que lindo. O senhor sabe que eu acabei descobrindo um pouquinho também que a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, porque é uma das minhas comunidades, eu estudei, não é? É uma... possivelmente, diz um pouco da lenda, mas da história, diz que bonita. Diz que a escultura de Nossa Senhora de Nazaré foi José quem fez. Olha, é uma coisa linda, ser, né? Eu achei tão lindo. Pode mas claro, até ser. é um artista que vai modelando, não é? Quer dizer, o artista modela aquela figura que tem tanta importância, que está no coração dele. Então, vamos, nada de desespero, tá bom? Alegria, louvor, adoração e confiança. E vamos rezar. Vamos rezar aqui e vamos rezar também nas 100 missas, vão ser celebradas por essas intenções. Cadê o seu pedido? Cadê a sua intenção? Eu não estou achando aqui. Eu não estou achando a intenção dessa pessoa que está aqui com a gente. Bom. Olha, você não quer ser um sócio, uma sócia nova? Para a gente poder nos unir e fazer um Brasil diferente? Eu acredito que o Brasil pode ser diferente. Eu acredito, sinceramente. Eu acredito em outra coisa. Sabe o que eu estou acreditando? Quando a pessoa vem para mim, Padre Guilherme, e diz assim, você sabia que eu estou desempregado? Eu digo, você acertou o dízimo na sua paróquia? Não, eu tenho só R$1. Tá bom, você paga o dízimo, é 10 centavos. É capaz que amanhã ele vai ganhar 10 mil, ele não vai dar 1.000, mas é outra história. Primeiro paga o dízimo. Agora, uma coisa com José que me chamou a atenção, me abre a atenção, é que quando ele está na oficina, ele tem um coração muito grande, ele sempre cooperou para ajudar os mais pobres. A restaurar uma casa, a consertar alguma coisa de pedra, alguma coisa de ferro. Ué, você que está desempregado, faça um ato de caridade, uma obra de misericórdia a teu irmão, ao teu vizinho, alguém. E aí Deus... Você vai ver. Deus provê a vida da gente, né, Padre? Exato. E não esqueçamos, prezados amigos, querendo fazer um brevíssimo resumo da vida de Jesus. Nenhum dos 4 evangelistas falam de 18 anos da vida de Jesus, dos 12 até os 30 anos. O evangelho da infância de Jesus termina com esta frase: ele crescia submisso aos seus pais no trabalho doméstico da carpintaria, fortalecendo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então... Tá vendo? Trabalhava. Vamos trabalhar, né? E vamos rezar também. Ora et labora, né? Graças a Deus, o dia que você tirar o trabalho do ser humano, ele começa a morrer. Mas olha, não é? Exato. A hora que você tira o trabalho... É indispensável. Não é tanto se pensar em aposentadoria. Deus nos dê a graça de nós trabalharmos até o fim. E vamos trabalhar. Porque José e Maria trabalharam até o fim, os apóstolos. Na vida religiosa, no decorrer de 2000 anos de história, né, o mundo inteiro deverá dizer muito obrigado às ordens religiosas, como a senhora acabou de assinar, né, dos benedetinos, né? Ora et labora, o lema, isto é, reza e trabalha. Sempre.
digamos assim, o repertório cultural, científico e histórico que as congregações religiosas deram, graças ao estudo, ao trabalho, não tem um valor humano, não se pode nem apreciar com números, mas permanece como um patrimônio, digamos assim, de uma sabedoria, de uma capacidade capaz de comover a opinião do mundo inteiro. Olha, gente, quisera ter horas para ficar aqui falando Sim. com esses dois sacerdotes, com você também. Nós vamos para um breve intervalo, brevíssimo, e já voltamos porque nós vamos rezar, os padres vão rezar, vão dar bênção, nós vamos fazer oração e a gente vai ter 2 sorteios, hein? Aquele primeiro lá que a gente já propôs e vamos sortear aqui. Padre Roberto, eu fiz esse pedido a queima-roupa e ele doou este terço de São José para a gente sortear hoje aqui. Então, tem 2 sorteios. Padre Guido vai fazer um, Padre Roberto vai fazer outro. Vamos correndo para o intervalo, vai correndo para o telefone e a gente volta correndo também. E a gente já vai rezar nesse segundo bloco, tá bom? Até já! Na coluna Mãos Ensanguentadas de Jesus, mais uma história de graça alcançada. Confira